E aí, meu povo, tudo bem? Como sempre, oitavo ano, Colégio Camões, professor Guimarães, aula de matemática, né? Padrão para começar, né? Então, olha só, galera, dessa vez, agora sim, vamos falar de congruência de triângulos. Quando a gente fala congruente na geometria, a gente está falando de coisas iguais. Ué, então por que a gente não usa a palavra igual? Porque, olha só, imagina que você tem uma caneta para cá e a mesma caneta igualzinha, a mesma caixa do mesmo lote, só que assim, pô, elas estão iguais? Não estão iguais, né? Mas elas possuem as mesmas medidas. Então, a gente, para não falar as mesmas medidas, a gente fala congruente. Então, figuras congruentes são figuras que possuem a mesma medida, seja em comprimento, seja em ângulo, seja em qualquer coisa. Se a figura é completamente congruente à outra, então tudo é igual. Como se pegasse essa caneta aqui, você levantasse ela aqui, tá? Beleza? Então é só isso. Congruência é isso. É o igual que a gente usa na álgebra, só que para geometria, que significa as mesmas medidas, tá? Então vamos lá. Não, é aqui. Olha só, congruência de triângulos, casos de congruência. Olha só, por isso que nós falamos na nossa outra aula sobre aquela história de ser congruente, de casos de simetria, você ter a reflexão, a translação, a rotação e tal. Porque quando você olha triângulos congruentes, como o exemplo que eu dei aqui, a figura pode estar rotacionada, pode estar com uma simetria. Então é só para, como eu falei também antes, é só para a gente, se a gente usar esses termos em algum momento, vocês saberem do que nós estamos falando. Então, por exemplo, aqui nós temos dois triângulos em que eles são congruentes, só que eles estão simétricos ali. Ó. Você pegou o de cima, você fez uma simetria de baixo. É o espelho, é o reflexo quando você olha assim no lago, no rio lá, assim, né? É o seu reflexo ali. Então, é um caso de simetria. Pode acontecer de triângulos serem congruentes, já tem todas as medidas iguais, só que tá um de cabeça para baixo, para um lado e para o outro. Tem esse caso aqui, ó, de translação. Imagina uma caixa de um chocolate, de uma pizza, alguma coisa assim. Tem pizzarias que vendem não a pizza inteira, mas vende fatia. E aí vem numa caixa que é um triângulozinho, cabe ali a fatia certinho, né? Poderia ser uma caixa dessa. Você tem um triângulo em cima e o mesmo triângulo embaixo. É chamado de prisma essa caixa na matemática, né? Mas vamos lá. Aí você tem um triângulo em cima e o mesmo triângulo embaixo. Esse é um caso de translação. Ou seja, são triângulos congruentes, só que você transladou. Você pegou de cima e copiou embaixo, ou vice-versa. Ou pode ter um caso de rotação, exemplo que eu dei, né? Você tem um triângulo aqui assim, e aí você rotacionou ele para cá. É o mesmo triângulo no sentido das medidas. Tem os mesmos ângulos, tem os mesmos tamanhos dos lados, só que os mesmos vértices ali, o vértice tá vértice A conecta com o vértice B, com o vértice C, então lá vai ser um vértice A', um B', um C', a mesma relação que eles têm. Só que está rotacionado, girou para cá. Ok. Tá? Mas vamos lá, vamos para a parte que importa mesmo, que são os casos de congruência. Olha só, como eu vou saber que os triângulos são congruentes? O triângulo vai ser congruente quando tem as mesmas medidas. Ok, quando eu consigo ver todas as medidas, estou enxergando todas as medidas, aí fica na cara, ok, é o mesmo triângulo, só que você rodou, você botou para o lado, você fez outra coisa assim. Mas e quando eu não encontro todas essas medidas? Aí entram os casos de congruência. São só 4 casinhos, tá? E assim, é tranquilinho. É o primeiro caso, é o caso Lau. Lau. Lau por quê? É lado, ângulo, lado. Tem que ser, galera, nessa ordem. Como assim? Olha só. Você olhou dois triângulos. Bom, esse triângulo aqui de cima, ó, tá vendo esse ladinho vermelho aqui, ó, que tá com um tracinho? Esse um tracinho quer dizer que é a mesma medida que esse aqui de baixo, tá? Quando a gente coloca um tracinho, depois repete esse um tracinho em outro lugar, quer dizer que esses dois segmentos possuem a mesma medida. Então, beleza, colocou um tracinho, beleza, tem a mesma medida. Lado, depois vem aqui, ó, ângulo. Aí você tem um ângulo, por exemplo, de 60 graus. Então, tem essa daqui, sei lá, 10 centímetros, 10 centímetros. 60 graus, 60 graus. E aqui embaixo, você, de novo, ó, dois tracinhos. Você tem também lados com a mesma medida. Não precisa ser a mesma medida do anterior, tá? Então, estão dois tracinhos aqui. Pode ser que seja, pode ser que não, não importa. O que importa é esse de baixo tem a mesma medida que aquele azul lá de baixo, com dois tracinhos. Aí se encaixou nesse caso do lado, ângulo, lado, caso Lau. Cara, você não precisa olhar mais nada. Em um triângulo, e lembrando, esses casos só servem para congruências de triângulos.
outras figuras, você não vai ter esses casos funcionando, não necessariamente. No triângulo, sim. Então, quando você num triângulo olha que lado, ângulo, lado, em dois triângulos tem as mesmas medidas, beleza, eu não preciso olhar o resto. Obrigatoriamente o resto já vai ser igual, então os triângulos são congruentes. E a ideia dos casos de congruência é sempre essa, é você olhar algumas poucas condições e se elas forem satisfeitas, o resto todo vai ser. É como se fosse o seguinte, imagina um triângulo qualquer. Aí você tem, quanto é que vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus, não é isso? Então imagina que você tem um triângulo 100 graus em um ângulo, e no outro ângulo você tem 50. Então um triângulo com 100 graus, o outro 50. Quanto falta para 180? Falta 30, não é? Agora imagina que você tem um outro triângulo, tá? Aí você tem 100 graus também, 50 graus também, lá vai ter que ser 30, né? Então a ideia é essa, pensa, comparando com ângulos, não importa como seja o triângulo, não importa qual seja a cor, como é que ele está. Se um ângulo é 100 e um é 50, obrigatoriamente o outro tem que ser 30. Por quê? Porque tem que somar 180 graus, né? Então a ideia é essa, só que para casos de congruência, não basta olhar o ângulo. Eu posso ter um triângulo pequeno, um triângulo grandão, mas com os mesmos ângulos. A ideia de dar um zoom ou tirar um zoom, isso já é um caso de semelhança, que vamos falar mais lá na frente, tá? Mas, por enquanto, pausa, calma, vamos devagar, que semelhança é só lá depois, tá? Então, olha só, aí você tem os casos de congruência. Olhou lado, ângulo, lado, caso lau, olhou as três condições, obrigatoriamente todo o resto vai ser igual. Então, os triângulos são exatamente iguais. Pode ficar um produto, vai ficar perfeito. São triângulos congruentes. E aí, tem os outros casos, que é o caso do ala. O caso do ala, ele fala o seguinte: ângulo, lado, ângulo. O que quer dizer ângulo, lado, ângulo, galera? Olha só. O ângulo, eu olhei aqui, ó. Por exemplo, inventa um ângulo qualquer, não importa. É, sei lá, 60 graus, tá? Um exemplo, de novo. 60 graus, 60 graus. Você olhou aqui o lado, sei lá, 10 centímetros, 10 centímetros. 10, 10. E aqui? 40. 40 graus, 40 graus. Peraí. Ó, encaixou no caso ângulo, lado, ângulo. Repara que tem que ser nessa ordem. Ângulozinho preto, ângulozinho preto. Lado azul, lado azul. Ângulo com dois tracinhos vermelhos, ângulo com dois tracinhos vermelhos. Beleza, ângulo, lado, ângulo, caso ala. Percebeu essas três condições aí? Beleza, todo o resto obrigatoriamente vai ser igual. Determina a medida. Então, vão ser triângulos congruentes. Outro caso é o LLL. Vamos ler isso aqui. Né? Eu acho que ficou bom. Então, esse caso do LLL, ele, sim, é intuitivo, né? Porque se todos os lados têm a mesma medida, acabou, fechou, é o mesmo triângulo, né? É, tranquilo. O que não acontece com ângulos, tá? Foi o caso que eu dei antes, o exemplo que eu falei antes. Se tem ângulos com a mesma medida, as figuras não necessariamente são congruentes, porque pode ser a figura aqui, ó, deu um zoom, né? Exemplo aqui, ó, eu tenho um ângulo aqui de abertura do olho, tá? Esse ângulo aqui. Se eu me aproximar de você, parece que deu um zoom. Beleza, só que mudou a minha estrutura óssea? Não mudou. Então, os ângulos podem ter a mesma medida, mas não são figuras iguais. Meu olho está desse tamanho aqui, agora se eu me aproximar, o meu olho vai ficar muito maior para você, né? Então, aí são casos de figuras semelhantes. Então, para não confundir isso, tá? Estamos falando, antes de falar de semelhança, estamos falando de congruência. Congruência tem que ser exatamente a mesma medida. E aí, ângulo não serve porque não dá congruência. Lado serve, tá? Então, LLL. Lado, lado, lado. Pronto. Como é que a gente vê isso? Ó, pode ser pelos valores ou pelos tracinhos, né? Aqui, ó, um tracinho, dois tracinhos, dois tracinhos, três tracinhos, três tracinhos. Opa, trilados com a mesma medida são triângulos congruentes. E o último caso, que é o lado, ângulo, lado. O que acontece no lado, ângulo, lado, galera? Desculpa, lado, ângulo, ângulo. Só que aí tem esse ozinho aqui. O que quer dizer esse ozinho aqui? O que acontece nesse caso, gente? Porque não é só lado, ângulo, ângulo. É lado, ângulo e ângulo oposto. Como assim ângulo oposto, gente? É ângulo oposto ao lado que você construiu no início. Olha só, aqui, ó. Lado, esse verdinho. Tem que ter mesma medida. Ok. Na ordem. Do lado, tem que ser do lado, tá? Acompanhando. Ângulo, dois tracinhos. Ângulo, dois tracinhos. Ok.
Aí você vê o próximo ângulo, ó, esse ângulo aqui, ele está oposto àquele primeiro lado que a gente considerou, né? Por isso que a gente fala que é lado, ângulo e olha, o ângulo oposto. Então, lado, ângulo, ângulo oposto, ângulo oposto. Atendeu a essas condições? Beleza. Então, os triângulos vão ser congruentes, tá? E você pode representar a congruência com 3 tracinhos, tá? Seria o sinal de igual, só que você coloca mais um tracinho em cima. É um exemplo de você representar a congruência. Tem também esse símbolo aqui, ó, que é o igual com um tio em cima. O primeiro caso que eu falei foi esse aqui, ó. Tem algum lugar aqui, peraí. Deixa eu achar. Eu vim em algum lugar. Aqui, ó. Os 3 tracinhos. E tem esse aqui também, que é um igual com um tio em cima. Aí já é uma discussão aí se realmente é correto você usar isso ou não e tal. Muita gente usa, é aceito sim, tá? Como símbolo de congruência. Só que, se você reparar bem, se lembrar bem, ele é o mesmo símbolo que a gente usa para botar aproximadamente. Por exemplo, 1 dividido por 3 não dá um número exato, né? Você vai ficar de 0, alguma coisa, e você não vai parar nunca, né? E aí, assim, você tem diversos outros exemplos, 4 nonos e por aí vai. Então, assim, você tem esses problemas aí em que você... Ou tem essa outra história, depois a gente fala sobre isso, né? Que dá outra história, não foi um bom exemplo, não. Mas o 4 nonos, por exemplo, já melhora. Então, tem números que dão dízimas periódicas, aí você aproxima. Aí você, aproximadamente, você põe aquele igual lá e um tiozinho em cima. Aí você usa esse símbolo para aproximadamente, esse símbolo para congruência, que tem a mesma medida. Então, tem gente que reclama disso. Aí tem gente que, ao invés de usar esses 2 iguais com um tio, usa 2 tios, a gente usa 3 tios. Só que assim, cada símbolo tem a sua função. Não está correto você, vou mudar um pouquinho aqui da minha maneira e não importa. Porque às vezes um símbolo que você acha que é para uma coisa, ele serve para representar outra coisa que você está usando de forma errada. Então, assim, não saia inventando símbolos aí não, tá? Então, pode dar confusão em alguma correção de alguma prova de concurso, algo assim. Então, o que eu aconselho? Aí eu falo por mim, Guimarães, eu prefiro usar esse aqui. Uma ideia de congruência ali, 3 tracinhos, não confunde com o símbolo de aproximadamente. Só para não causar confusão, tá? Não tá errado se eu usar isso aqui não, tá? Só para não causar confusão, porque eu prefiro. Mas fique à vontade para usar qualquer um desses. Só não inventem qualquer outro símbolo aí, tá? Senhor lindos, por hoje é só. Antes disso, falando aqui um pouquinho de símbolo e tal, falando de simetria, de reflexão, translação e tal, mas, gente, o importante dessa aula é você saber esses 4 casos. A gente falou do ALA, do LLL, por aí vai. Esses 4 casos. E sabendo eles, vocês vão olhar triângulos numa questão, por exemplo, vão olhar triângulos, ver se atendem uma dessas 4 condições que a gente falou. Se atender, são congruentes. Se não atender, não são congruentes, tá? É isso que importa para essa aula de hoje. Seus lindos e lindas, beijos e abraços. Até!